Olá, neste segundo vídeo continuaremos com o assunto sobre o termo apostasia, registrado por Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao verso de número 12. Nós paramos na pergunta sobre qual seria então o uso do termo apostasia, qual seria o seu significado. Nós estamos falando naturalmente sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, vinda visível e etc. Bom, sobre o termo apostasia, conforme já adiantei no vídeo anterior, o significado dele vamos marcar bem isso aqui, afastamento ou abandono da fé, abandono de um partido político, de um grupo ou de uma ideologia. Este era o uso comum do termo apostasia, abandono da fé. Nós usamos mais o termo para nos referirmos ao abandono da fé. Bom, também em minhas pesquisas encontrei um outro significado da palavra apostasia. O termo também é uma referência à ação de alguém que, a partir de um todo, retira uma parte. Ou seja, uma parte é retirada de um todo. E, além disso, o termo apostasia significa distanciar-se, partir de um lugar para outro. Distanciar-se, partir de um lugar para outro. Então, temos aqui os dois principais significados da palavra apostasia. E o segundo, o primeiro é aquele lá, a defecção, a saída de um partido, abandono da fé, abandono de uma ideologia, assim por diante. Bom, esse segundo significado, nós o temos inserido no entendimento que nos traz a preposição grega apó. Ela faz parte da palavra apostasia, né? Apó mais estés, conforme já disse, quer dizer sentimento. Então, a preposição que significa também algo ou alguém que parte de um lugar para outro e também dá esse sentido de uma parte retirar, aliás, de um todo retirar uma parte que é retirada de um todo. A preposição apó indica esse afastamento. Interessante que a preposição usada para indicar que algo sai imediatamente de um lugar é a preposição ek. Nós encontramos essas definições na gramática Koine de Francisco Leonardo Scalvig. Essa gramática eu a usei quando estava lecionando grego no Seminário Bíblico de Cianorte. Então, a pó aponta para esse sentido. Nessa gramática nós vamos achar isso. Algo que parte já um pouco mais distanciado que sai imediatamente. O apó é alguém que já está meio afastado e ele segue para outro caminho. Ele vai embora, segue numa outra direção. Bom, diante de tudo isso aí, eu vou agora abro uma divergência com abalizados pregadores de escatologia. Eu não vou dizer que eles estão errados e eu certo, apenas estou abrindo uma divergência, apresentando um elemento novo sobre o qual devemos pensar, analisar, estudar e pesquisar. É alguma coisa a se pensar, a estudar. Bom, se o termo apostasia pode ter esse outro significado também, então não estaria o apóstolo Paulo dizendo aos crentes tessalonicenses que a vinda de Cristo
não seria para a época deles e que eles não deveriam entrar em frenesi e agir de forma tão assodada, achando que Cristo voltaria antes do término do primeiro século da nossa era? Paulo estava orientando, olha, não é bem assim como vocês estão pensando. Haverá apostasia antes. E será que ele não estava se valendo do segundo entendimento do termo apostasia, que é de um todo retirar uma parte? Esta parte é uma parte subsumida, ela está inserida no todo e de repente ela é retirada. Ela é retirada, esta parte aí. Bom, não estaria então, segundo a sequência do pensamento, seguindo esta lógica, não estaria Paulo colocando ordem nas coisas, dizendo que primeiro aconteceria a apostasia, ou seja, o arrebatamento da igreja com a volta do Espírito Santo para Deus, e que depois viria o homem do pecado e reinaria durante um período de 7 anos, conforme nós podemos depreender, né, de textos outros que nos servem de contexto para o que nós estamos falando aqui. Então, estaria apontando, dizendo que depois da apostasia, né, do arrebatamento da igreja, a igreja é a parte retirada do todo deste mundo, da humanidade retirada da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, então, apareceria o anticristo e reinaria aí por 7 anos, de acordo com nossa depreensão, conforme também nos sugere a Bíblia, e que depois disso, desse reinado do anticristo, aí sim ocorreria a volta de Cristo, conforme a Bíblia diz, com poder e glória, desfazendo o homem do pecado, ou seja, desfazendo o anticristo com o assopro de sua boca e aniquilando-o definitivamente com o resplendor da sua vinda. Cristo voltando em glória, desfazendo com um sopro, o assopro de sua boca, o anticristo, e aniquilando-o definitivamente com o resplendor, com a glória da sua vinda, conforme diz o apóstolo Paulo no verso 8 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Então ele colocou ordem no entendimento aí dos crentes de Tessalônica. Olha, não é assim, apostasia, não estava falando aí de defecção de partido, de abandono de fé, nada disso, apostasia, esta parte, a igreja do todo, a humanidade, os povos, vai ser levada, vai ser tomada, vai partir deste mundo, conforme diz o significado da preposição apó, partindo de, a igreja vai partir desse mundo, será levada, será tomada, uma parte do todo. Então Paulo estava orientando, trazendo luz ao entendimento dos crentes de Tessalônica. Então aqui está a importância de nós entendermos o termo apostasia, não ficar só naquele significado que nós temos, ou que mais usamos, ou que quase todos usam, esse significado de apostasia. Todo mundo usa como sendo alguma coisa de abandono, simplesmente de fé e tal, mas existe esse outro lado e nós devemos atentar para isso, estudar, analisar e assim por diante. Bom, então para clarificar a ordem dos eventos, eu vou apresentar aqui uma ordem, vamos clarificar, vamos reafirmar. Primeiro, haverá o arrebatamento da igreja. A igreja, os mortos ressurretos e os crentes vivos transformados em imortais. A igreja arrebatada com esta característica. Depois, logo em seguida, o surgimento do homem do pecado, filho da perdição,
que é o anticristo, que estará reinando, né, aqui na terra, e com ele ali, aqui na terra, a grande tribulação. Depois disso, a volta visível de Cristo, ao toque da última trombeta, quando haverá o aniquilamento do anticristo, e também apresentando aí a ressurreição, os outros mortos, né, os mortos que morreram durante a perseguição, que vão ressuscitar também, que vão ressuscitar. Os mortos fiéis a Deus durante o período da grande tribulação. Eles terão que ressuscitar. Não farão mais parte da igreja, mas vão ressuscitar e também estarão aqui, eu creio assim, reinando com Cristo. Estes mortos são aqueles que permaneceram fiéis mesmo na tribulação, não aceitando a marca da besta e a marca do anticristo. Muito bem, ainda quero fazer um esclarecimento para não parar dúvida, segundo o meu entendimento, aquilo que eu entendo, para que alguém possa analisar, fazer aí um estudo sobre o assunto, sobre o que eu estou dizendo. Alguém pode dizer assim, olha, está falando aí de quantas ressurreições? Bom, vamos ver os indicativos da Bíblia. No arrebatamento, Paulo fala da ressurreição dos mortos em Cristo, ok? O arrebatamento. Mateus capítulo 24, verso 31, Jesus está falando sobre a sua vinda e ele diz em dado momento, no verso 31, que a expressão é essa, e ele, referindo-se ao Filho do Homem, ao próprio Cristo, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui ele está sugerindo para nós, há uma sugestão aqui de uma ressurreição também. Os mortos vão ressuscitar quando ele voltar. E também, é claro, nós devemos entender assim, haverá uma outra ressurreição ainda no reino milenar de Cristo, conforme Isaías 65, 20. Lá nós temos escrito e diz que o jovem morrerá de 100 anos. Então isso só pode acontecer, um jovem morrer de 100 anos, a criança brincar com o leão, pegar na serpente, não haverá mais maldade, porque o reino milenar de Cristo só pode ser isso aí. E o jovem vai morrer com 100 anos, ou seja, uma pessoa com 100 anos morrendo será considerada jovem. Essa pessoa vai morrer, mas terá que ressuscitar um dia. Vai ressuscitar em alguma outra oportunidade, lá no final de todas as coisas, quando houver o juízo final, este jovem que durante o milênio morreu com 100 anos, será ressuscitado para julgamento. É claro que poderá ser salvo se também serviu a Cristo, se morreu servindo ao Rei Eterno, a Cristo, que estará reinando no período milenar. Então a vida vai continuar, só que com todas as características que nós já conhecemos sobre o reino milenar de Cristo, aqui na terra, essa situação toda, né? Leão pastando com o boi, aquela coisa toda. Então, se esse jovem morreu, ou a pessoa que morreu ali durante o milênio, um dia terá que ressuscitar. E se ela estava servindo a Cristo, por certo, ressuscitará e no julgamento vai escapar, né? Vai ser considerado salvo. Aliás, eu vejo o julgamento assim. O julgamento, se haverá um julgamento, a pessoa pode ser condenada ou pode ser absolvida, ela pode ser salva. Então, se haverá o julgamento, esse jovem servindo a Cristo, servindo ao Rei Eterno aqui na terra, estando com ele aqui, poderá ser salvo. Este é o meu entendimento, são divergências que aponto aí para que possamos analisar estas situações todas que agora apresentei, né? E tudo isso que eu falei aí para trás, então são coisas que devemos de fato considerar. Muito bem, terminou aqui esse assunto sobre a apostasia e depois nós vamos falar mais alguma coisa sobre escatologia, sobre as festas do Senhor. Ainda existe a festa das trombetas, depois a festa do Yom Kippur e a festa dos tabernáculos, ou seja, celebrações, agendamentos de Deus, aquilo que o povo ensaiava e que Deus cumpriu
as 4 primeiras foram cumpridas, né? Páscoa, pães asmos, a ressurreição de Cristo, primícias, agora o Pentecoste, depois vem as festas da trombeta, né, das trombetas, e o Yom Kippur, né, o dia do perdão, expiação, e também mais adiante os tabernáculos, que é uma festa que indica para o reino milenar de Cristo. Cristo tabernaculando, Deus tabernaculando, morando com o povo aqui na terra. O tabernáculo indica isso aí. Vamos falar depois sobre isso. Deus abençoe a sua vida, dê o seu like aí, se inscreva no canal e também convide os seus amigos para me ajudar aí, né? Ajudar no canal aí, ó, dá um like aí, se inscreve assim, passa esse vídeo para frente aí, ó. Vamos trabalhar aí a palavra de Deus, disseminar, embora estou abrindo aqui divergências, mas a igreja precisa saber dessas coisas, precisa estudar e assim por diante. Deus abençoe, em nome de Jesus, até o próximo vídeo.